A cena se desenrola na Praça Vermelha, onde imagens incômodas para o Kremlin acabam de vazar, expondo uma realidade que muitos preferiam ignorar. Enquanto isso, uma pergunta crucial sobre a guerra continua sem resposta do presidente russo. Mudanças profundas estão em curso, e uma delas pode atingir diretamente qualquer cidadão: uma ordem oficial de convocação militar sem precedentes. A Alemanha, por sua vez, intensifica sua pressão contra Moscou, e o orçamento de 2026 já prevê ações concretas nesse sentido. Mas o que isso realmente significa? Enquanto isso, um julgamento histórico pode definir o futuro de uma nação inteira, e há um detalhe perturbador envolvendo um trauma coletivo. Esses e outros acontecimentos marcantes da manhã desta quarta-feira estão aqui, detalhados com exclusividade. As notícias mais urgentes e relevantes cobrindo Ucrânia, Rússia, Belarus e o mundo chegam até você com agilidade e clareza, antes de qualquer outro veículo. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a aparecer na linha de frente, desta vez no setor mais crítico, a direção de Dobropilya. Ele visitou um posto de comando da Guarda Nacional Azov, unidade que, ao lado de outras forças, resiste aos ataques russos enquanto aumenta a pressão sobre as posições inimigas. Zelensky ouviu os comandantes, avaliou a situação na linha de frente e, em um gesto simbólico, condecorou pessoalmente os soldados que se destacaram na defesa do país. Enquanto isso, Vladimir Putin optou por ficar longe do fronte. No Dia da Unidade Nacional, ele assinou 3 decretos que mudam as regras do jogo, um sobre idiomas, outro sobre direitos e o mais preocupante, que permite enviar reservistas para proteger infraestruturas críticas, como petróleo e energia, mesmo em tempos de paz. Além disso, o alistamento militar agora será contínuo, sem pausas nem mesmo no Ano Novo. Antes, os reservistas só eram acionados em situações de mobilização ou guerra, e as convocações ocorriam apenas na primavera e no outono. Algo mudou, e não é difícil entender o porquê. O feriado, criado para celebrar a resistência do povo russo há mais de 4 séculos, ganha agora um toque sombrio: o Dia dos Povos Indígenas e o Dia das Línguas dos Povos da Rússia. Uma ironia amarga considerando o futuro incerto daqueles que ainda sobreviverão a esta guerra. Enquanto isso, o Kremlin anuncia com orgulho o início da produção em série do sistema de mísseis de médio alcance, Orenik, reforçando sua retórica de força. Na Europa, o Conselho da UE aprovou o 5º pacote de ajuda à Ucrânia, totalizando 80 bilhões de euros. O dinheiro será destinado a manter a estabilidade macroeconômica, sustentar instituições públicas e garantir o funcionamento de infraestruturas essenciais, além de cobrir necessidades urgentes do orçamento ucraniano em meio à guerra. A decisão veio após a constatação de que Kiev cumpriu uma série de reformas exigidas, incluindo avanços no sistema judiciário, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, regulação dos mercados financeiros, desenvolvimento de capital humano, ambiente de negócios, descentralização e políticas regionais, além de melhorias no setor energético e na gestão de recursos críticos para a transição verde. É verdade que Bruxelas reconheceu que a Ucrânia atendeu a 9 das 10 condições para o desembolso, mas uma delas, relacionada a um pacote anterior, ainda não foi totalmente cumprida. Mesmo assim, o apoio financeiro não é apenas um gesto político, mas um sinal claro: as reformas estão funcionando, e a UE está disposta a manter seu escudo econômico sobre a Ucrânia. A expectativa é que Kiev receba cerca de 12,5 bilhões de euros ainda este ano, reforçando a confiança no caminho escolhido. A Alemanha também não fica para trás. O país se prepara para um reforço significativo no apoio militar à Ucrânia, com um pacote de quase 3 bilhões de euros destinado à compra de armamentos, incluindo artilharia, drones, veículos blindados e a substituição de 2 sistemas antitanque. O chanceler Olaf Scholz está pessoalmente envolvido na aprovação desses recursos, que serão incluídos no orçamento final para os próximos anos. Berlim deixa claro: não se trata apenas de palavras, mas de ação concreta com aço e pólvora. Desde 2022, a ajuda total da UE à Ucrânia já ultrapassa 180 bilhões de euros. Enquanto isso, a Rússia enfrenta novos desafios. Após ataques a refinarias, o governo autorizou a mistura de querosene ao diesel de verão para produzir combustível de inverno. A medida pode salvar os carros, mas coloca em risco os aviões, que podem ficar sem combustível. Os preços já dispararam. Em setembro, o querosene subiu 11%, adicionando 8 mil euros ao custo por tonelada. É mais um exemplo de como Moscou tenta contornar as sanções, mas a estratégia pode não durar muito, especialmente com os drones ucranianos atacando sem descanso as instalações petrolíferas russas.
No sul da Ucrânia, as forças especiais avançaram em uma nova área do fronte. O grupo de elite de Timur conduziu uma operação perto do antigo reservatório de Kakhovka, tomando o controle de ilhas na Zona Cinzenta, a apenas 7 quilômetros da margem. Durante a ação, os soldados eliminaram tropas russas na região e hastearam a bandeira ucraniana no território recém-libertado. Enquanto isso, na região de Belgorod, ex-combatentes da operação especial se tornam uma ameaça. Um deles, acusado de assassinato e estupro, fugiu de um centro de recrutamento militar e agora aterroriza a população. Há indícios de que outras vítimas possam existir. Um homem que foi verificar sua casa em Nova Tavolchanka acabou morto no mesmo local onde o fugitivo se escondia. Alexei Kostrykin, que lutou contra a Ucrânia e atuou como guia para as forças russas, agora usa sua experiência para escapar da polícia. Sua ficha criminal inclui estupro, roubo e tráfico de drogas, além de uma condenação de mais de 20 anos de prisão. Após cumprir quase toda a pena, foi solto e voltou a cometer crimes. Do outro lado da fronteira, a maior fabricante de armas da Alemanha, Rheinmetall, inicia a construção de uma nova fábrica de munições na Lituânia, a poucos quilômetros de Moscou. O objetivo é produzir 155 mil projéteis por ano até 2027. Com capacidade inicial de 35 mil unidades já em meados de 2026. O investimento de 300 milhões de euros criará empregos para centenas de trabalhadores, operando em 2 turnos. Para a Rússia é um sinal claro, a OTAN não apenas está preparada, mas também é capaz de responder com eficiência. Desde os primeiros meses da guerra em larga escala, a escassez de munição se tornou um problema não apenas para Moscou, mas também para seus adversários. Enquanto a Rússia conta com o apoio da Coreia do Norte para repor seus estoques, a Europa expande sua própria produção. Apesar do crescente uso de drones, os projéteis de 155 mm continuam sendo o principal recurso no desgaste da guerra, e sua falta é um dos maiores obstáculos para a ofensiva russa. Novas fábricas de munição surgem em toda a Europa, como a que acaba de ser inaugurada na Polônia. Enquanto isso, um julgamento que pode definir o destino de uma nação volta a ganhar destaque. As audiências foram retomadas, mas o clima é de tensão. O réu é acusado de corrupção, fraude e abuso de poder. A defesa conseguiu reduzir a duração das sessões devido a um compromisso diplomático de última hora com Israel. Nos Estados Unidos, outro processo histórico se aproxima. O Supremo Tribunal analisará se um ex-presidente tem o direito de impor tarifas econômicas unilateralmente, sob o pretexto de medidas de segurança nacional. Se a Corte decidir que houve abuso de poder, as consequências serão profundas. Um golpe devastador em toda a sua doutrina econômica, redefinindo os limites do poder presidencial para as próximas gerações. Se a decisão for contrária, o precedente será perigoso. Nenhum futuro líder poderá alegar segurança nacional para justificar medidas unilaterais sem enfrentar contestações legais. E o mundo observa, porque o que está em jogo não é apenas uma tarifa, mas a própria arquitetura do poder. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a bandeira da Casa Branca foi hasteada a meio mastro. Morreu um dos homens mais influentes da política moderna, um estrategista cujas decisões moldaram 2 décadas de história. Aos 84 anos, ele sucumbiu a complicações de uma pneumonia, agravada por uma saúde frágil que resistiu a infartos, cirurgias e até um transplante de coração em 2012. Vivi como quis, costumava dizer. Após o 11 de setembro, seu nome se tornou sinônimo da guerra ao terror, do expansionismo dos poderes presidenciais e das negociações secretas com aliados e adversários. Por isso foi odiado por muitos. Mas nos últimos anos, rompeu com seu próprio partido e não hesitou em chamar Donald Trump de ameaça à democracia americana. E se nos Estados Unidos a política não dá trégua, Nova York prepara-se para fazer história. Pela primeira vez, a cidade pode eleger um prefeito muçulmano. À frente nas pesquisas está Zohran Mamdani, de 34 anos, com cerca de 40% das intenções de voto. Candidato pelo Partido Democrata, mas com uma plataforma abertamente progressista, ele promete reformas radicais, moradia acessível, transporte público gratuito e o redirecionamento de verbas policiais para programas sociais. Seus críticos, incluindo o ex-presidente Trump, acusam-no de populismo, mas seus apoiadores enxergam nele a chance de uma virada real para a cidade. Na disputa, o segundo colocado é Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, que deixou o cargo em meio a acusações de assédio que ele nega, e agora retorna como candidato independente com 34% das preferências.
Em terceiro, com 24%, está Curtis Sliwa, republicano e fundador dos Guardian Angels, grupo de patrulha voluntária conhecido desde os anos 1980. O atual prefeito Eric Adams despenca nas pesquisas. Do outro lado do mundo, Vladimir Putin celebra o Dia da Unidade Nacional com gestos calculados. Depois flores no monumento a Minin e Pocharski, reuniu-se com líderes religiosos e, como de costume, conversou com estudantes. Desta vez, porém, evitou os famosos beijos na barriga das crianças, mas não resistiu a um elogio. De onde você é? Que linda! Quando já se preparava para encerrar o encontro, uma menina interrompeu o roteiro e fez um pedido que expôs uma realidade incômoda. Meu tio está no front. Ele foi ferido no braço, na perna, passou por hospitais, mas não melhorou. Agora vão mandá-lo de volta. Eu queria que ele fosse transferido para um hospital decente. Putin, pego de surpresa, prometeu verificar o caso. Vamos resolver, Nádia. O que acontecerá com o tio da menina? A resposta pode revelar mais sobre o sistema do que qualquer discurso oficial, e é por isso que sua opinião importa. Compartilhe nos comentários, nós lemos todos. Não perca os próximos capítulos desta história. Assine, ative as notificações e ajude a espalhar informações que fazem a diferença. Seu engajamento é o que nos mantém independentes e relevantes. Até a próxima! Que as notícias sejam sempre a seu favor.